Não entendi nada. Nem Vocês entenderam alguma coisa? Não entendi porra nenhuma. Mas que parte vocês não entenderam? tudo. Tá. Vocês sabem por que surgiu o conflito árabe-israelense? Não começou por causa de uma briga por religião? Meio assim. Vocês conhecem Israel, né? Onde é Estado. Sim. Vocês sabem o que aconteceu com a ONU depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, Hitler acabou matando vários deles e eles migraram para uma terra prometida pela Inglaterra, não é? Então, quando foi criado o Israel, eles começaram a se proclamar Estado, só que eles tentaram acabar e, de certo jeito, se expandir contra os palestinos. Só que eles tentaram dividir e os palestinos não aceitaram. Aí depois começou uma briga em que Israel tentou se expandir. Aí foi que a briga se envolveu com todos os países árabes. Mas não tem uma questão religiosa nisso, de Israel ter uma terra prometida pela religião deles? É, mas aí eu acho que tem a ver também com que tem uma cidade que é sagrada para várias das religiões, está sob controle internacional. Sim, Jerusalém. Jerusalém é tanto para a Palestina um território sagrado por causa da religião muçulmana, quanto para a religião judaica, entende? E por que, por exemplo, a ONU não faz nada? Porque eles já tentaram intervir, como eu já falei, de primeira instância, em dividir, se não estou errado, com 57, 43%, 57% para a Palestina, 43% para Israel, mas a Palestina não aceitou e atualmente Israel é quem não aceita esse acordo. A Palestina tentou voltar atrás, não tentou? Tentou, mas não conseguiu. Mas por que ela acabou recusando? Eu acho que por ser uma questão de que eles não estavam achando certo aquela divisão, não é? Eu acho que eles acharam errado porque, bem, era a terra deles. E logo depois uma gente diferente começou a querer tomar parte do território deles. Tá. Tanto que outros países entraram nessa discussão, não entraram? O Egito, por exemplo. É o Egito, mas é isso. Por isso que é a Guerra de Suez, porque assim, é o que eu li, é que Israel tentou se expandir, né, no território. E aí ele invadiu uns territórios, que acho que esse é a professora lá da Guerra de Suez, é que eles tentaram controlar um canal que estava em Gaza, em Síria, que conectava os mares. Só que aí Israel não conseguiu primeiro, uma coisa assim, ou conseguiu, e depois teve as outras guerras. E na Guerra dos 6 Dias, Israel conseguiu aquele território, só que em Yom Kippur, que é o dia do perdão dos israelenses, Egito e outros países árabes tentaram atacar para conseguir esse território, só que falharam. E daí, acho que teve alguma coisa a ver com uma crise muito... Você sabe o que é? Não? Acho que era que os países árabes estavam inconformes com uma falta de apoio. A questão é que também os Estados Unidos ajudam muito Israel nessa questão. Por isso que eles ganharam tanto também, não é? Sim, eles tiveram muito mais apoio. O Estado israelense teve muito mais apoio externo. Porque por mais que tivesse muita gente junta nessa questão, nesse lado árabe, eles sempre perdiam porque os Estados Unidos ajudam muito Israel. Porque os Estados Unidos têm muito interesse nessa região, não é? E também por ser um estado cristão, né? Cristão, que acredita mais ou menos nessas Não é por coisas. causa disso que teve a crise do petróleo? Porque, pelo que eu me lembro, depois que essa guerra acontece e os estados árabes decidem subir o preço do petróleo por vingança dos Estados Unidos ter apoiado, eu sei que isso gera uma crise global, tanto que afeta até o Brasil durante a ditadura militar. Por isso que porque perdeu popularidade, né? Uma crise mundial, todo mundo estava sem petróleo, era a base da economia, né? Também por isso, acho que tem alguma coisa a ver, né? Porque nesses tempos também surgiu aquela conferência de Tóquio, de Paris, todas aquelas coisas sobre poluição, energia renovável. Mas acho que foi sim, porque aí teve um impacto econômico, perdeu o milagre econômico que tinha nessa época, acabou, né? Então isso teria até hoje aqui onde nem Paraná, né? Porque se teve aquela crise econômica que afetou a inflação, que a gente tem até hoje, os preços mais caros, as coisas mais caras, o preço do petróleo mais caro, por isso que o ônibus é tão caro, gente, R$5. É verdade, está ficando cada vez mais abusivo, mais difícil. Eu, por exemplo, estou com dificuldade de pegar ônibus, porque está muito caro. Eu não tenho 5,55 para gastar todo dia. Mas assim, agora vocês viram as notícias? Vocês viram que está rolando outro conflito agora? Não. Sim, está rolando um conflito pior. Começou com
ataque de um grupo terrorista que foi o Hamas contra Israel, só que isso tomou proporções gigalíticas. Israel retrucou e matou muita gente. E Claro. vale ressaltar que os Estados Unidos realmente se intrometeu de novo. Só Ficou que do lado de Israel. agora Israel atacou o Irã. Só que o Irã decidiu retrucar mais forte. O que vocês acham dessa questão da guerra? Vocês têm alguma opinião? Eu acho que já é inútil nesse ponto tanta guerra, tanta morte, pra quê? Mas é que também não dá pra entender o que eles têm na cabeça. Eu entendo as questões de cada um. Os dois partem de questões religiosas, mas eu não vejo um que está certo e outro que está errado. Para mim, os dois estão errados porque os dois não querem dar o braço por cima. E vocês? E querendo ou não, guerra por guerra, conflito gera mais conflito, eles não se resolvem. Vai ser uma guerra sem fim se for por conflitos religiosos e interesses de outros países. Isso nunca acaba. Isso está se tornando um massacre. Está se tornando um desperdício de Já tempo, dinheiro e vidas. E agora, e se a gente sofre outra crise no petróleo? E se a gente sofre a Terceira Guerra Mundial? Por que vocês acham que os carros elétricos estão ficando muito mais famosos hoje em dia? Você acha que não é por conta desse crise? Eu acho que uma hora o petróleo vai acabar. Sim. O problema é que a gente é refém ainda do petróleo e o petróleo, em maior parte, está nesses Emirados Árabes. Isso Tá? vai afetar. E agora as pessoas estão tentando procurar uma alternativa para o petróleo. O problema é que ainda estamos em fase de teste. Então, caso essa terceira guerra mundial estoure, ou caso esse conflito árabe-israelense se intensifique, a gente está ferrado. Mas assim, agora vocês viram as notícias? Vocês viram que está rolando outro conflito agora? Não. Sim, está rolando um conflito pior. Começou com um ataque de um grupo terrorista que foi o Hamas contra Israel. Só que isso tomou proporções gigalíticas. Israel retrucou e matou muita gente. E Claro. vale ressaltar que os Estados Unidos realmente se intrometeu de novo. Só Ficou que do lado de Israel. agora Israel atacou o Irã. Só que o Irã decidiu retrucar mais forte. O que vocês acham dessa questão da guerra? Vocês têm alguma opinião? Eu acho que já é inútil nesse ponto tanta guerra, tanta morte, pra quê? Mas é que também não dá pra entender o que eles têm na cabeça. Eu entendo as questões de cada um. Os dois partem de questões religiosas, mas eu não vejo um que está certo e outro que está errado. Para mim, os dois estão errados porque os dois não querem dar o braço por cima. E vocês? E querendo ou não, guerra por guerra, conflito gera mais conflito, eles não se resolvem. Vai ser uma guerra sem fim se for por conflitos religiosos e interesses de outros países. Isso nunca acaba. Isso está se tornando um massacre. Está se tornando um desperdício de Já tempo, dinheiro e vidas. E agora, e se a gente sofre outra crise no petróleo? E se a gente sofre a Terceira Guerra Mundial? Por que vocês acham que os carros elétricos estão ficando muito mais famosos hoje em dia? Você acha que não é por conta desse crise? Eu acho que uma hora o petróleo vai acabar. O problema é que a gente é refém ainda do petróleo e o petróleo, em maior parte, está nesses Emirados Árabes. Isso Tá? vai afetar. E agora as pessoas estão tentando procurar uma alternativa para o petróleo. O problema é que ainda estamos em fase de teste. Então, caso essa terceira guerra mundial estoure, ou caso esse conflito árabe-israelense se intensifique, a gente está ferrado. Vai sobrar pra gente, querendo ou não. A economia vai ser impactada. A gente vai sofrer com isso. Certo. O que você acha dessa questão do petróleo? Então, é que a questão do petróleo é complicada porque eles já subiram o preço quando teve a guerra em Yom Kippur. Mas, como vocês falaram, algum dia vai acabar, então não dá pra fazer nada mais que conscientização que já teve, como aquela crise, e que ainda não fez efeito. Então também é falta de papel, falta de atitude das distintas entidades públicas, porque também teria que ser mais cobrado, sabendo que já teve uma antecipação, tipo, uma previsão do que ia acontecer com uma subida do preço só. Agora imagina com uma total desaparição, ou com o estouramento de uma terceira guerra mundial. O único jeito que pra mim parece certo é a gente tentar conscientizar as pessoas e tentar, sei lá, que as pessoas no alto escalão consigam negociar uma paz, porque eu acho que uma guerra agora, nesses momentos de crise, não é o ideal. E eu acho que a gente vai passar por umas crises bem maiores. Sim. Mas será que a paz não tinha negociado na divisão de terra, que não foi aceita?
Mas sei que aí não é um negócio de paz, mas é um negócio de divisão territorial. Eles não estavam falando de firmar um acordo de paz, mas sim de dividir o território. Igualmente não ia deixar de ter conflito por causa das distintas diferenças E religiosas. durante uma guerra acontece dominação de território. Isso sempre acontece. Uma guerra começa, dois grupos se enfrentam, e durante esses grupos, se um grupo se sobressai ao outro, ele vai tomando os territórios do adversário derrotado. E é bem Isso sempre comum acontece. os territórios antigamente, agora estão tentando retomar o território deles, como a Ucrânia e a Rússia, por exemplo. É verdade, é um conflito. Como a Israel acha que o território deles está tentando retomar, acabando com a Palestina. Sim. E eu também acho que Como as é- pessoas não buscam se informar realmente sobre o conflito, porque elas falam, Israel é mais parecido com a minha religião, que na maior parte aqui do Brasil é cristã. E diferente dos árabes, que seguem outro tipo de religião que é bem discriminada aqui no Brasil, pelo menos. No mundo todo, na verdade. Então eu acho que as pessoas sempre seguem o princípio, essa é mais parecida com a minha religião, acredita em Jesus. Então eu acho que isso está certo. Mas não vem lá da Palestina, dos árabes, no geral. Isso também tem a ver com a imigração, né? Com aquela imigração que teve de judeus que foram pra lá, ou pessoas de lá que vêm pra cá pra ser refugiados, né? Mas vocês não acham que grande parte da guerra também, eu acho que esse apoio que os Estados Unidos prestam não se deve à xenofobia? Não se deve também porque... Querendo ou não, vocês já olharam as nossas moedas, ou as moedas dos Estados Unidos? Elas têm um teor religioso. Vocês não acham também que esse apoio prestado a Israel pelos Estados Unidos ou pelos outros países contra os povos árabes tem-se a ver com religião? Tem-se a ver porque eles acreditam que Israel segue o mesmo modelo que eles de fé? Sim, completamente. É completamente uma questão por você mais parecido comigo. Você acredita na mesma coisa que eu. Será? É que um conflito, não dá pra saber um lado certo. Todo tem tanto partes erradas de cada lado e tem muitos interesses no meio. Um conflito muito antigo que surgiu com o nascimento de Israel, 1946. Ou seja, e tal até o dia de hoje. E não envolve só o Israel e a Palestina, também envolve os outros países árabes que foram atacados, que perderam território, que tentaram recuperar, como o Egito, que perdeu território, que tentou recuperar, mas não conseguiu. Os países sírios, os que não me lembro o nome, não conseguiu. Jordânia, fala? Jordânia também esteve no conflito, são muitos países involucrados. O que acaba afetando todo aquele espaço, vocês não acreditam? E acaba afetando o mundo, até a nossa vida atual, direta ou indiretamente. Batimos papo um monte disso, agora você entendeu um pouquinho melhor? Eu acho que sim, eu acredito que agora ficou mais claro. Então vamos pro intervalo? O que será que vai ter pra merenda hoje? Não sei. Fome. Será que a sala tem bolo? Deve ter salsicha. Não sei. Vai.